Alegria! Boa tarde, gente boa, tudo bem? Começando aqui mais um dia de live e hoje eu vou compartilhar aqui algumas experiências da minha vida, pessoal, profissional e tudo que eu passei aí ao longo da minha jornada de vida, né? Não foi fácil, confesso pra você que eu passei por vários perrengues mesmo, né? Inclusive eu até fiz aqui, ó, um resumo do que eu vou compartilhar hoje aqui de experiência com vocês. Boa tarde aqui para todos, né? Eu acabei de almoçar e você já almoçou? Vera, bem-vinda, Vera, tudo bem? Eu já almocei. Hoje eu tenho só a companhia aqui, ó, da água e da alegria, alegria, alegria. Hoje ela está aqui com a gente. Bem-vindo, Jackson. Boa tarde, boa tarde. Quem é que já almoçou, coloca aqui embaixo. Quero saber, eu já almocei. Bom, hoje o assunto vai ser alma perdida e não alma penada, né? Ó, a Vera colocou aqui almoçando agora. Bom apetite, Vera. Prazer em tê-la aqui comigo, viu? Boa tarde, Ju, direto de Portugal. Já almoçou, Ju? Qual o horário aí? A Ju é aluna do VPA. Então hoje eu vou falar uma questão que eu acho bastante relevante, porque eu vejo muitas pessoas perdidas e faz parte da vida, viu, gente? Eu também não fiquei imune, não. Eu já estive perdida muitas vezes na minha vida. Até os 29 anos de idade eu era uma pessoa completamente perdida, porque eu não tinha referências. Lembra da live de ontem? Eu trouxe a questão da gente buscar, né, e estar próximos de pessoas, né, que nos inspiram, que nos colocam para frente, né? Juca, boa tarde, Juca, tudo bem? Ó, aqui a Ju colocou, já almocei faz tempo, aqui são 16h36. Ah, tem uma boa diferença, né, Ju? Diretamente de Portugal, gente. Coloca aqui nos comentários a região de vocês, da onde vocês falam. O Juca, se eu não me engano, é do interior de São Paulo, não é, Juca? Coloca aqui nos comentários. Simone é daqui de perto, a Vera também. Coloca aqui nos comentários para eu saber da onde que vocês são. A Ju colocou aqui, ó, de Portugal. Então, assim, até os meus 29 anos, eu era uma pessoa perdida. Eu não tinha referências, Ah, o Jackson do Paraná. E o tempo aí, como que tá? Quente, frio, calor, chovendo? O Paraná é quente, hein? Eu lembro quando eu fui, Chavantes, Juca, aí, Chavantes. É isso aí, gente. Bom almoço pra vocês. Mogi das Cruzes, a Vera aqui pertinho, Simone Itaquá, muito bem. Então, até os meus 29 anos, eu era bem perdida. Pessoal, profissional, eu não tinha referências. Nenhuma. Eu ia assim, conforme, não tem aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar? Era bem assim que era a minha vida, né? É que nem eu fiz direito, faculdade de direito, porque disseram pra mim que fazer faculdade de direito ia fazer eu ganhar dinheiro, eu ia ter status, e eu fiz acreditando nessa narrativa, né? Contaram pra mim. Quem contou para mim? Amigos, a empresa que eu trabalhava, né? Eu trabalhei em algumas multinacionais e mais especificamente eu trabalhei na Alstom Brasil, que foi a última empresa como CLT. E lá eu ouvi de amigos de trabalho, colegas de trabalho, faz faculdade de direito, porque aí você pode trabalhar na área internacional, você pode ganhar dinheiro, que não sei o quê. Então, eu acreditei naquela narrativa. Eu fui fazer direito, eu terminei, eu concluí, mas eu detestava, gente. Eu detestava, porque era muito formal, muito formalidade, né? As palavras, elas eram técnicas, enfim. Então, eu estava bem perdida e assim, conforme as pessoas iam falando para mim as coisas, eu ia fazendo. Eu não tinha um propósito de vida, eu não tinha clareza, eu não tinha boas referências, eu não tinha, gente. Eu fui viciada no jogo, eu fui viciada no cigarro porque eu tive referências na minha vida quando criança, né? O vício não brotou assim do nada.
né? Eu fui influenciada, inclusive eu coloquei aqui uma frase muito importante, anota aí se você puder. Ah, e um detalhe, gente, se vocês puderem anotar aqui, tudo bem que a live ela vai ficar salva, mas se vocês tiverem um caderninho e uma caneta, porque vocês poderão pegar insights, tá? De pessoas que erraram. Eu errei bastante, eu bati muito a cabeça, tá? Então vocês podem errar menos, tá? Eu coloquei aqui uma frase muito interessante, tá? O ambiente não te define, mas ele te influencia. Então, os ambientes que eu fazia parte, eles me influenciaram no vício do cigarro, no vício do jogo, porque eu tive referências, eu tinha pessoas que faziam isso. Então, o meu cérebro absorveu aquilo como sendo uma coisa normal. E não é, gente, não é. Só que assim, foi o ambiente. Se você está num ambiente onde pessoas reclamam, eu cresci também num ambiente, gente, que as pessoas só reclamavam. E eu, durante muitos anos, eu reclamava, eu colocava a culpa no governo, eu colocava a culpa nos outros, eu colocava a culpa em todo mundo, menos em mim. Eu não assumia a responsabilidade. Porque o ambiente também, ele me mostrava isso. Lembra lá do que eu comentei ontem, que macaco vê, macaco faz, e que a gente não é diferente do macaco? Então, a gente precisa buscar referências, sempre referências, né? Eu coloquei aqui que até os meus 29 anos eu estava perdida e graças a Deus, graças, sei lá, né, alguma coisa maior, me trouxe uma pessoa que me deu uma luz, que me deu uma direção, que foi a minha amiga Juliana. Há muitos anos atrás, inclusive assim, a gente perdeu o contato porque ela foi seguir um caminho, eu segui um outro, mas graças a ela me trouxe uma grande luz, porque eu estava, né, até os meus 29 anos, eu estava com depressão, eu estava com problemas emocionais, com crise, né, emocional, eu tinha passado por 3 eventos suicida, e aí ela chegou para mim e falou: amiga, você precisa conhecer a sua mente para você resolver essas questões. E essa crise que eu estava, ela tinha a ver também com a crise profissional. Eu estava trabalhando numa coisa, inclusive o Juca, ele me conheceu. Ô Juca, você tá ainda aí? Coloca aqui nos comentários. Eu conheci o Juca, ele era meu cliente de máquinas operatrizes. Coloca aí, Juca, se você tiver aqui nos comentários. Eu conheci o Jucas de Chavantes, porque eu tinha uma empresa lá na Piratininga, no Brás, né? Olha lá, ele colocou aqui, né, Juca? Eu vendia máquinas operatrizes. E assim, gente, eu aprendi a gostar de máquinas operatrizes. Eu era uma boa vendedora, né, Juca? Atendia bem os meus clientes, né? Então, assim, eu gostava porque eu lidava com pessoas, né? Agora, eu aprendi a gostar de máquina, só que aquilo não era aquela coisa que, assim, eu acordava, nossa, eu vou trabalhar hoje, mais um dia. Não, gente, eu pensava assim, eu vou trabalhar para pagar minhas contas, porque eu sei que esse negócio dá para ganhar uma grana, entendeu? Então, assim, eu não tinha um propósito. E a crise, o Juca, você chegou a me acompanhar, a minha saída da loja? Porque aí depois eu entreguei a loja para o meu pai. E aí eu saí completamente da loja, né? Não quis mais saber. Você chegou aí lá na loja nessa época ou não? E aí o que aconteceu, gente? Olha, gente, eu tenho um cliente aqui, tinha um cliente, né? O Juca foi meu cliente nas lojas, né, de máquinas operatrizes, e ele tá aqui para confirmar. Então, assim, eu estava completamente perdida profissionalmente. Por quê? Porque eu não tinha um propósito. Eu trabalhava para pagar contas, eu trabalhava pelo dinheiro. Então, o propósito naquela época era o dinheiro. E durante um bom tempo eu ganhei muito dinheiro com máquinas operatrizes. Inclusive, eu tirei, né, a minha família da lama, eu tirei a minha mãe, eu tirei o meu irmão mais novo e o meu irmão mais velho. A gente morava numa casa caindo aos pedaços. Eu aluguei uma casa, mobiliei, né? Eu dei o maior conforto para minha família naquela época, porque foi uma época que eu ganhei muito dinheiro. Só que não era uma coisa que eu era apaixonada. Eu não era apaixonada. Eu aprendi a gostar.
tá? Porque me trazia o sustento, mas não era uma coisa que eu era apaixonada. E nessa ocasião eu conheci essa minha amiga, né? Na verdade eu conheci ela porque ela vendia produtos importados. Eu conheci ela porque ela vendia produtos importados. E aí eu comecei a ser consumidora de produtos importados, gente. E aí eu comprava o quê? Relógio, óculos, tudo que você possa imaginar importados, e eu comprava dela, porque ela tinha uma empresa de importação e exportação, e ela trazia produtos importados para as lojas, né, de shopping. E aí eu conheci ela e eu comprava dela esses produtos. E assim, ela para mim era uma grande referência, ela era muito bem sucedida, né? E ela para mim assim foi uma grande inspiração. E ela acompanhou a minha trajetória, né, durante um bom tempo, inclusive ela foi no meu casamento. E o que aconteceu? Ela me apresentou, né, a oportunidade de eu conhecer a minha mente. Até então, gente, eu nem sabia que isso existia. Eu eu estava completamente distante do autoconhecimento, completamente distante. Eu fumava cigarro. Eu era viciada, eu fiquei viciada no jogo também durante uma época. Ela ficou sabendo dessa minha crise e ela me orientou: Aline, vai conhecer a sua mente, né? Vai entender o funcionamento da sua mente, porque tudo isso que você está passando, isso você consegue resolver com o autoconhecimento e reprogramando a sua mente. E assim, eu fui bem cética. Isso foi em 2009, gente. Em 2008 para 2009. Aí eu comecei a pesquisar, comecei a estudar e, incrivelmente, gente, em 6 meses após começar a estudar, a entender o funcionamento da minha mente, eu larguei o vício do cigarro, o vício do jogo, a minha crise, assim, simplesmente acabou, porque eu descobri que a loja de máquinas, olha que coisa mais interessante, gente, quando a gente busca o autoconhecimento. A loja de máquinas, o que aconteceu? Eu trabalhava como CLT, né? A última empresa foi a Alstom Brasil em 2003, em dezembro de 2003, eu fui mandada embora. Abril de 2004, eu montei a loja de máquinas operatrizes, tá? Em 2008, 2009, eu comecei a ter crise emocional, profissional, financeira, enfim. E aí, o que aconteceu? Buscando o autoconhecimento, eu descobri que o meu pai, ele não tinha tanta coragem de abrir uma loja. E aí eu estava cumprindo o propósito dele, a missão dele. O meu pai, gente, é apaixonado por máquinas operatrizes. Até hoje. Hoje ele tem uma loja na casa dele, ele montou um galpão. E o que aconteceu? Até hoje o meu pai trabalha com máquinas operatrizes. Se você conversa com meu pai, ele fala o tempo todo de máquinas operatrizes. É o sonho dele, é a paixão dele. E aí o que aconteceu? Na época, quando eu montei a loja, eu estava o quê? Eu estava ali cumprindo o propósito dele. Então, tem duas máximas duas frases que eu acho interessante. Se você não tem agenda, você vai ser a agenda dos outros, você vai fazer parte da agenda dos outros. Ou seja, se você não tem horário, se você não tem anotações assim das suas tarefas, prioridades, você vai fazer parte da prioridade da agenda de outras pessoas. E se você não tem propósito, se você não tem sonho, você vai fazer parte do sonho de outras pessoas, tá? E aí, como eu não tinha sonho, eu não tinha propósito, eu fui o quê? Eu fui fazer o propósito do meu pai. Porque eu não tinha propósito, então eu fui... Só que aí depois eu descobri, eu falei assim, eu tô fazendo uma coisa que eu não gosto, eu aprendi a gostar, mas eu não gosto, não é o meu sonho, eu não morreria por esse sonho, eu não passaria horas estudando por esse sonho. O sonho era do meu pai. E aí quando eu tive essa clareza, aí eu comecei o quê? Aí começou a bater aquela crise existencial, gente. Alguém de vocês já passou por essa crise? Crise existencial? Começar a questionar várias coisas? É horrível essa sensação, é horrível, horrível, horrível essa sensação. Inclusive, você fica com dúvidas, você fica com insegurança de tudo, né? Você fica com questionamento dentro da sua cabeça em relação a várias coisas.
E eu passei por esse momento. E bem no início do autoconhecimento, que eu falei, meu, o que que eu gosto? O que que, né? E aí eu comecei a fazer uma retrospectiva, eu comecei a voltar um filme na minha vida. E eu falei assim, meu, quando eu era criança, o que que eu gostava de fazer? E olha que interessante, gente, quando eu era criança, né, a minha mãe trabalhava, até os meus 6 anos de idade, eu morava com os meus pais, a minha mãe, meu pai e os meus 2 irmãos, tá? A minha mãe e o meu pai, eles trabalhavam fora e eu cuidava dos meus 2 irmãos. E eu me divertia, porque eu sou a filha do meio. Eu tenho um irmão 10 meses mais velho do que eu, e eu tenho um irmão aí 5, 6 anos mais novo do que eu. Então eu era a filha do meio. Eu cuidava do Ailton, que era 10 meses mais velho do que eu, e eu cuidava do meu irmão mais novo, o Xande. Ele era bebê, porque eu tinha 6 anos, ele era bebê. E eu dava banho nele, aí eu derrubava, fazia galo, aí eu trocava ele. Era como se eu fosse a mãe do meu irmão mais novo, porque a minha mãe trabalhava fora e meu pai trabalhavam fora. Eles dois trabalhavam fora. Eu cresci com a ausência dos meus pais, gente, né? Então eu cuidava dos meus 2 irmãos. Eu adorava, eu me divertia muito, né? Eu brincava de mamãe. E eu gostava de cuidar deles. Aí depois, meus pais, eles se separaram, né? Quando eu tinha 7 anos de idade. Aí com 9 anos de idade, quando eu, a minha mãe e meus 2 irmãos nós fomos morar no Parque do Carmo, o que que aconteceu ali? Eu conheci algumas pessoas e uma mulher, ela estava precisando de uma babá. E aí eu fui cuidar, com 9 anos de idade, eu fui cuidar de 2 crianças, eu fui ser babá de 2 crianças. Então assim, eu comecei a voltar assim, a fita, fazer uma retrospectiva do que eu gostava. E quando eu era criança também, eu gostava de brincar o quê? De ensinar os meus primos, né? Eu colocava a lousa lá e eu gostava de ensinar. Aí eu comecei o quê? A colocar no papel tudo aquilo que eu gostava e que eu passava horas fazendo, né? E eu comecei a me apaixonar por esse universo do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal. Comecei a estudar muito. E aí eu começava a estudar, só que eu precisava compartilhar tudo aquilo que eu estava aprendendo. Porque eu falava assim, eu preciso compartilhar isso, que legal! Essa informação, essa técnica, esse conhecimento. E eu compartilhava com a pessoa mais próxima na minha vida, que era o meu marido. Nós nos casamos em 2009. Eu comecei a fazer as formações em 2012. Em 2009, 2010, 2011, eu estudava por conta própria. Então, a pessoa que eu mais compartilhava era o meu marido, né? Então, eu compartilhava com ele. Às vezes, eu compartilhava com uma amiga, com um amigo. Eu ia na casa das minhas amigas. E ali, eu compartilhava informação, né? Informações, técnicas. Tudo aquilo que eu estava experimentando, né? Que eu estava descobrindo, para mim era fascinante, porque eu consegui mudar, né? Acabar com o vício. Inclusive, eu tinha compulsão por compra, gente. Eu cheguei a comprar dessa minha amiga, que trabalhava com coisas importadas, eu comprei 12 relógios da Michael Kors. Eu não sei se vocês sabem o valor desse relógio. Vocês têm noção do preço que custa esse relógio? Que nem na época eu paguei R$1.800 na época, isso em 2008, 2007, R$1.800, hoje deve custar o quê? Uns 2, 3 mil reais, não sei, deve estar nessa faixa. Eu tinha uma coleção, então assim, eu era regida por compulsão, eu sempre queria ter muitas coisas e eu não entendia isso, gente, mas por conta das minhas referências. Eu cresci num ambiente onde minha mãe fumava, onde meu pai fumava. O meu pai, ele jogava, gente. Meu pai jogava cassino e às vezes eu ia buscar ele no cassino para jantar. E eu via aquela cena repetidas vezes. E sem saber, lembra lá, o ambiente ele te influencia. Então o ambiente que você está, repara se ele não está te influenciando positiva ou negativamente. E a gente não precisa se afastar, mas a gente precisa se blindar, gente. Por exemplo, eu convivia com pessoas dentro do mesmo ambiente, eu não ia mudar de ambiente. Então eu tinha que me blindar. Então eu bloqueava a minha mente para que as pessoas não interferissem nas minhas decisões,
nos meus valores, nas minhas escolhas. Inclusive, eu nem sabia, na época, quais eram os meus valores. Então, tudo isso me fez o quê? Me fez ter clareza do meu propósito, né? Fez decidir que caminho eu queria seguir. Aí eu comecei o quê? A estudar, aí eu comecei a ter o quê? Resultados na minha vida. Eu deixei de ser uma pessoa viciada no jogo, eu simplesmente acabou a minha crise, a minha depressão, eu passei por 3 tentativas de suicídio. Então tudo aquilo, em 6 meses, a mudança começou a acontecer na minha vida. As pessoas à minha volta, elas começaram a falar, nossa, Aline, o que você fez? Você tá tão diferente. Meu, você mudou. Só que as pessoas, elas não conseguiam explicar a minha mudança. Elas conseguiam perceber a minha mudança. Que nem do vício do cigarro. Imagine, uma pessoa que fumava 3 cigarros por dia, 3 maços por dia, imagine de repente não fumar nada. Então as pessoas, elas começam a reparar na sua mudança de comportamento, na sua comunicação, nas suas atitudes. Então eu comecei a mudar através disso, né? As minhas atitudes, o meu vocabulário, a minha comunicação. Eu já comecei a falar de forma a influenciar o quê? A minha mente. Então assim, gente, tudo que você está falando para você, você está programando a sua mente. Tudo que você fala, tudo. Se você fala, por exemplo, eu não vou conseguir acompanhar tal coisa, você não vai conseguir, porque você já está programando a sua mente. Você sabia, gente, que livros influenciam, programam a nossa mente? Que nem, por exemplo, eu não leio livro de terror. Eu não leio, né? Eu leio livros que vão influenciar o quê? A minha vida de forma positiva. Então, eu tô sempre o quê? Lembra do alimento? Eu fiz até uma live falando, né, de alimento. Nós temos o alimento, né, o alimento pra gente alimentar o nosso corpo físico, né, comida, água, é o nosso corpo. E a gente precisa alimentar o quê? A nossa mente, o nosso cérebro. Porque é um sistema, gente. Como que você tá alimentando a sua mente? Com o que você vê, com o que você ouve, com o que você lê. Se você lê notícias, lembra que eu era uma pessoa que reclamava demais? Por quê? Porque eu ficava só antenada ao quê? Com informações que não me agregavam em nada. Eu estava atualizada com informações, jornal nacional, tudo quanto é tipo de informações, eu estava muito bem informada. Eu sabia na ponta da língua, tudo. Só que aquelas informações, elas não agregavam valor na minha vida. Pelo contrário, eu ficava com medo, eu ficava receiosa, porque a televisão, gente, pode ver, o que dá Ibope? Dá Ibope desgraça. Vê lá, mataram, roubaram, assassinaram, só falam isso. Porque isso dá Ibope. Aí o que acontece? As pessoas começam a alimentar com aquela informação. Aí sabe o que acontece? Elas vão dormir. O inconsciente dela absorve essa informação e aí todo mundo é inimigo, né? Todo mundo é culpado e aí você começa a entrar numa neura. Eu passei por isso, eu tô falando isso porque eu passei por isso. Eu achava que o mundo era o meu inimigo. Por quê? Porque a televisão, ela faz isso, gente. É competição, sabe? Na televisão, assiste novela. Como que são as novelas? É pai, filho, briga, desgraça, roubo, tudo isso, gente. E aí você começa a assistir essas coisas, você tá o quê? Você tá programando a sua mente. Você tá alimentando a sua mente com essas informações. E aí quando você para e analisa, você tá tendo os mesmos comportamentos. Porque macaco vê, macaco faz. E a gente vê, a gente faz, gente. Quando a gente vê 3 vezes, 4, 5 vezes, entra no inconsciente, você fica operando no piloto automático. Quando você percebe, você está replicando a mesma coisa que você viu, ouviu. Eu falo isso porque eu vivenciei isso, gente. Eu vivenciei isso na pele. Graças a Deus, graças ao universo, que me trouxe essa amiga chamada Juliana, que me deu uma luz. E falou, Aline, vai conhecer a sua mente. Vai entender o funcionamento da sua mente. Você está operando do jeito errado.
E eu, que é isso, amiga? Eu tô operando do jeito errado? Como assim a mente? E ela começou a me falar umas coisas que eu falei assim, como assim? E ela me deu o norte. Ela falou, Aline, vai buscar informações, conhecimentos, para você se tornar uma pessoa. Porque é assim, gente, se eu não me conheço, como que eu vou falar sobre o meu marido, sobre outra pessoa? Primeiro você tem que se conhecer. Se você não se conhece, como que você vai falar do outro? Eu não posso falar de ninguém, eu só posso falar de mim. E eu assim, eu tô ainda nesse processo, gente. Cada dia eu me conheço mais. Lembra da dieta cetogênica que eu estou experimentando? Eu estou experimentando para ver como que o meu corpo ele reage. Ele reage. E se ele reage bem, eu continuo. Agora, se eu como alguma coisa e o meu intestino ele solta, opa, o meu corpo tá avisando. Então a gente precisa se conhecer. A nossa comunicação interfere o quê? Nas nossas emoções. Entende? E assim, olha, vou falar uma coisa. Eu estava até conversando com duas pessoas que são saradas, gente. Pensa no corpo de um homem e de uma mulher assim, corpo definido, lindo, maravilhoso. Só que a autoestima tá baixíssima. Baixíssima. Falei para a pessoa assim, compartilha, né, tudo que você está vivenciando com seus clientes. Não, Aline, eu vou gravar um... Nossa, mas você tá muito bem. Só que por dentro a pessoa, você viu, a pessoa ela se nega. Nós vivemos na negação, gente. Quantas vezes eu falei, não vou fazer live por causa dos meus olhos, por causa da minha voz. Ah, porque às vezes me dá branco. Então, eu parei de me negar e eu passei a me aceitar. Eu passei a me aceitar como eu sou. E as pessoas elas vão gostar de mim do jeito que eu sou. Então, se eu falo rápido, se eu falo alto, se eu falo devagar, se eu tenho os olhos grandes ou pequenos, essa sou eu. Eu não tenho que mudar para agradar ninguém. Às vezes a gente muda para agradar o outro, gente. Às vezes a gente fica se negando para agradar o outro. E a gente não pode fazer isso. Quantas vezes eu fiz isso, gente? Eu ficava perdida, lembra? Faz faculdade de Direito, Aline, porque aí você vai ganhar dinheiro, você vai ter status. Eu fazia o que os outros falavam para mim fazer. Eu não seguia o quê? A minha intuição, o que eu gostava. Entende? Olha aqui, o meu amigo Marcos, ele estava aqui nesse final de semana, inclusive ele também fez esse processo de autoconhecimento e a gente estava batendo um papo, né? Aí o meu marido, ele disse que depois que eu comecei esse processo de autoconhecimento, ele falou que eu mudei muito. Claro que a gente muda, gente. É a mesma coisa, quando você faz uma faculdade durante 5 anos, você muda o seu vocabulário, você muda a sua percepção, porque você passou por um processo. Não tem como você ler um livro e ser a mesma pessoa, porque você vai ampliar a sua percepção, você vai perceber quais são os seus valores, o que norteia você, o que norteia eu, gente. Sabe o que me motiva? Desafios. Eu preciso de desafios. Agora tem gente que desafios a pessoa sente pavor. Eu sou movida pelos desafios. Quantas vezes? Eu contei ontem para vocês que eu fiz parte de empresa de marketing multinível. Eu levei mais de 1000 nãos, porque eu aceitei o desafio. Qual foi na época, que desafio que eu coloquei para minha vida? Eu não sabia vender, gente. Eu tinha vergonha de vender. Eu achava que, eu vou vender, parece que eu tava tirando dinheiro de outra pessoa. E eu falava assim, gente, eu preciso quebrar isso, eu preciso aprender uma nova maneira. E aí eu me desafiei, eu preciso melhorar minhas habilidades de comunicação, de influência, de persuasão. Persuasão, gente, é diferente de manipulação, tá? Que nem persuasão é você influenciar a pessoa para tomar uma decisão que vai beneficiar ela. Entende? Que nem quando eu falo do meu método VPA, o curso, meu método VPA, porque eu acredito profundamente que o meu método, ele vai beneficiar a sua vida. Não só a sua vida, transformou a minha vida, gente. Em 6 meses eu era uma pessoa viciada, eu era uma pessoa que vivia o quê? Uma confusão mental, uma crise existencial, uma crise emocional. Então mudou a minha vida. E eu falei assim, eu poderia ficar
com tudo isso para mim. Não, eu vou segurar, eu vou guardar, eu não vou compartilhar com ninguém, porque eu paguei muito caro por isso, eu vou segurar para mim essa informação. Por muitas vezes eu pensei nisso, gente, em segurar a informação. Só que aí eu percebi que tinha muita gente precisando de ajuda. Muita gente. Olha, o que mais tem são conflitos familiares. Inclusive, esse meu amigo Marcos, a gente estava conversando sobre isso. Né? Conflitos familiares. Eu brigava muito com a minha mãe, gente. Eu brigava muito com o meu pai. E brigava muito com o meu irmão mais novo. Eu só não brigava com o meu irmão mais velho. Só. Agora, o restante, gente... Nossa, eu vivia com um conflito familiar também. O que? Eu precisava de referências. Eu não tinha referências na minha vida. E aí você não tem referências na sua vida. Você não tem um método. Você fica perdido. E aí, o que eu vou fazer? Quantas pessoas eu conheço que têm faculdades, que tem assim um repertório, é que nem esse meu amigo Marcos, nossa, como ele fala bem. Eu falo para ele, nossa amigo, eu admiro tanto você, porque você fala tão bem, ele sabe usar as palavras. Eu não, gente, eu estudo para me afastar da ignorância. Eu estudo para poder me afastar da ignorância. E cada dia eu aprendo coisas tão incríveis que eu falo, meu, isso eu preciso compartilhar. É que nem tem um exercício que, inclusive, eu vou compartilhar com vocês. Depois eu vou fazer um vídeo especificamente sobre isso. É a gente dar nomes para as nossas emoções. Por exemplo, alegria, né? Quando você está alegre, você pode dar um nome para isso. Tudo bem que alegria já é um nome bem sugestivo. Mas vamos pegar assim, medo, tá? Medo. Vamos pegar aqui esse personagem medo. Ah, eu tô com medo de gravar vídeos de me expor, porque eu tenho vergonha dos meus olhos grandes. Então, dá um nome para esse medo. Esse medo é o quê? Rejeição. Tá bom, o medo. Eu sei que você tem medo de você se mostrar quem você é, mas quando você tá na frente dos seus amigos, você tem medo? Aí a pessoa fala, não, eu não tenho medo. Então, pronto, quando você dá nomes, é que nem eu tenho vários nomes. Eu tenho Aline Corajosa. Então, por exemplo, quando eu preciso fazer alguma coisa, eu pego aquele personagem da Aline Corajosa, eu me visto daquele personagem para poder fazer aquilo que eu preciso fazer. Tem a Aline Amiga. Então, amiga, quando eu vou me encontrar, vou fazer um happy hour com os amigos, aí eu me visto. Porque imagine se eu tô com a Aline Business, Aline Negócios. Aí no momento de lazer eu vou estar falando sobre negócios. Então a gente precisa trabalhar esses personagens dentro de nós. Não é mascarar, gente. Não é criar. São personagens que vão nos ajudar. E isso também eu vi. Sabe quem que estava fazendo? Quem faz isso? É a Gisele Bündchen. A Gisele Bündchen, eu não sei se vocês conhecem a história dela, mas ela passou também por depressão e por tentativa de suicídio. Ela teve um momento que ela foi assim, execrada, massacrada nas mídias, né? Porque ela era magra, ela tinha um narigão, isso e aquilo. E aí ela recebia muitas críticas. E aí o que aconteceu com a Gisele Bündchen? A Gisele Bündchen, ela ligou pro pai dela, muito triste, desesperada. Inclusive tem um livro, ela conta isso. Ela fala que ela teve que criar um personagem. Ela criou um personagem. Tem a Gisele, a Gisele no caso, e tem ela. Ela é a modelo, a Gisele modelo. Então ela nomeou o personagem ela. Então quando ela ia modelar, não era a Gisele, era ela. Então ela deu nome para aquela personagem. Para quê, gente? Porque é uma maneira da pessoa, o quê? São recursos que cada pessoa usa. Então, quando eu falo dar nomes, é legal isso também, né? Que nem, por exemplo, eu tenho a Aline Fit. A Aline Fit, que é o quê? Na hora de fazer alimentação, né, mais saudável. Eu tenho a Aline Fitness, que é na hora de praticar atividade física. Por quê? Porque às vezes bate a preguiça, lembra? A preguiça.
né? A preguiça tá segurando a Aline lá para praticar atividade física. Então, aí eu visto que é Aline Fitness. Vamos lá. 1, 2, levantando, fazendo atividade física. Então, a gente dá nomes. Isso é importante, gente. O que eu tô compartilhando aqui foi coisas que eu vivenciei, né? E coisas que, assim, se eu tivesse esse conhecimento que eu tenho hoje lá atrás, tudo seria diferente. Tudo. Então, assim, minha sugestão, busque referências. E assim, quando a gente fala de referência, gente, outra coisa que eu vejo muita gente perdida. Quanto mais referências, mais perdido você fica, tá? Eu falo isso porque teve um momento no marketing digital que eu estava seguindo várias pessoas. E cada pessoa tem um perfil, tem valores. E eu comecei a seguir. Aí cada uma falava uma coisa. E eu falei, caramba, quem eu vou seguir? É mais ou menos assim, gente. Você contrata um nutricionista para você emagrecer. Aí o nutricionista fala para você comer em 3 horas. Só que aí você vai pesquisar no YouTube outros nutricionistas. E aí um fala sobre dieta cetogênica, o outro fala sobre jejum intermitente. O que vai acontecer? Vai te dar confusão mental. Aí você vai começar a questionar aquilo que o seu nutricionista passou. Então, assim, quando a gente fala de referências, é no máximo 3 referências. Gente, sem brincadeira, aqui no meu Instagram eu seguia mais de 3.000 pessoas. 3.000 pessoas que eu achava assim incrível. Só que assim, eu ficava com obesidade de informação. A primeira coisa que eu fiz foi simplesmente assim, desfazer, nada contra a pessoa. Eu deixei de seguir essas pessoas, mas assim, eu sou fã dessas pessoas. Mas porque eu não queria o quê? Obesidade de informação. Porque obesidade de informação paralisa a gente. Entendeu? Aí eu simplesmente fiz o quê? Eu parei de seguir várias pessoas, aí eu coloquei o quê? Várias pessoas, é que nem eu sigo poucas pessoas do marketing digital, eu sigo poucos profissionais do quê? De atividade física, de alimentação saudável, entende? Por quê? Porque assim, essas pessoas elas vão postar e eu vou ver. E aí eu vou estar o quê? Eu vou estar alimentando a minha mente com aquilo que eu tô vendo e ouvindo. E lembra, tudo é programação, gente, tudo. Aquilo que você fala é programação, aquilo que você ouve é programação, aquilo que você vê, aquilo que você lê. E quanto mais você ouve aquilo, vê aquilo, mais você se programa. Então tudo, gente, depois que eu tive clareza disso, eu comecei o quê? A ser seletiva. Eu comecei o quê? A selecionar quem são as pessoas que eu quero acompanhar. Quem são as pessoas que eu quero aprender? Quem são as pessoas que eu quero ouvir? Eu não me desfiz daquelas pessoas porque, eu não gosto delas. Não, gente, eu simplesmente fiz escolha. É mais ou menos assim, você vai pra academia, certo? Você quer melhorar o seu corpo, né? A sua musculatura. Você vai na academia, o profissional, ele não te passa ali uma sequência de exercícios, de aparelhos. Então, aí você vai seguir aquele passo a passo. É mais ou menos o que? Na hora de você selecionar. Você não vai fazer tudo de uma vez. Então, os profissionais que eu selecionei seguir, profissionais da saúde, profissionais do marketing, profissionais assim que são parecidos com a minha área, eu comecei a selecionar essas pessoas. O que essas pessoas estão fazendo que eu acho legal e que eu posso modelar? Modelar, gente, não é copiar. Né? Teve uma pessoa que copiou exatamente o método que eu criei, que eu desenvolvi. Quando eu parei de fumar, a pessoa ela foi lá e ela começou a compartilhar que foi ela que criou. Gente, isso é ridículo, pelo amor de Deus. Tenha pelo menos a criatividade de mudar, né? Faça uma coisa assim, baseado nos seus valores, nas suas crenças. O que você acredita? Não, eu não gosto desse exercício, eu vou adaptar, eu vou melhorar. Melhora. Nossa, a pessoa é que nem os profissionais que eu sigo, eu sempre olho para aquele profissional, o que ele não está fazendo que eu posso fazer diferente melhor.
Eu sempre penso assim, o que aquele profissional não fez e que poderia fazer que ia ficar mais interessante? Eu sempre penso dessa maneira, entende? E aí, gente, vocês estão gostando, gente? Alguém aqui, eu vou abrir para perguntas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Alguma pergunta aqui? Sobre qualquer coisa, gente. Eu tô aqui abrindo, né, a caixa secreta da minha vida. O que eu passei, né, as dificuldades, superações, a importância de você, né, proteger a sua mente, gente. Precisamos proteger a nossa mente, blindar a nossa mente, influenciar a nossa mente para aquilo que a gente deseja. Se você deseja ter resultados, comece a influenciar a sua mente para aquilo que você deseja. É isso. Alguém aqui gostaria de fazer alguma pergunta? Ó, a Simone aqui, deixa eu ler aqui alguns comentários. Marcos colocou, o homem só é livre quando possui o domínio dele próprio. Isso aí, Aline, autoconhecimento é o princípio de tudo. Deixa eu ver aqui a Simone. Verdade, Aline, eu já agradei tanta gente e me perdi. Mas após a mentoria VPA e os estudos de autoconhecimento ocorreram inúmeras mudanças. É isso aí. Aí a Simone. E a cada dia vejo mudanças. Então, gente, estava perdida, tá? Perdida emocionalmente, profissionalmente, financeiramente. Eu ganhava dinheiro e eu gastava muito dinheiro. Eu não tinha consciência sobre o dinheiro. Eu tinha crenças sobre o dinheiro. E da onde que veio essas crenças, gente? Olha como a referência na nossa vida é muito importante. Eu cresci tendo duas referências de dinheiro. Eu tive a referência do meu pai e eu tive a referência da minha mãe. O meu pai, ele sempre teve muita facilidade de ganhar dinheiro, meu pai. Muita facilidade de ganhar dinheiro. E o meu pai, ele é ateu, ele não fala de religião. Meu pai, ele é ateu. Até onde eu sei, ele é ateu. Eu nunca vi ele falando de Deus, de alguma religião, tá? Ele não tem crenças sobre dinheiro. Agora, a minha mãe, minha mãe, ela já foi... eu não vou falar o nome de religiões, mas a minha mãe, ela já fez, assim, participou de várias religiões, várias. Inclusive, eu fui junta, porque eles se separaram, eu fui com a minha mãe. E muitas vezes eu fui levada, forçada para a igreja, eu não queria ir. E a minha mãe, até hoje, ela tem dificuldades com dinheiro. Por quê? Porque ela tem crenças. E essas crenças vêm da onde, gente? Crenças religiosas. Por quê? Porque dependendo da religião, eles colocam o dinheiro, eles demonizam o dinheiro. Eu falo isso, gente, porque eu frequentei várias religiões. Várias. O meu pai, ele nunca frequentou. Por que os Estados Unidos é um país próspero? Porque eles são protestantes, gente. Eles não demonizam o dinheiro. Quando a gente demoniza um dinheiro, a tendência é o quê? É se afastar. Você tem um amigo, ó, esse aqui é meu amigo, minha amiga Alegria. Eu começo a falar mal dela. Eu começo a colocar crenças negativas sobre ela. Ela vai ficar próxima de mim ou vai afastar? Vai afastar, gente. O dinheiro é a mesma coisa. Quando você fala mal do dinheiro, quando você... eu vejo várias pessoas falando, o problema é o dinheiro. Não, o problema ele tem que ser a solução. Você com mais dinheiro, você consegue oferecer mais conforto para sua família, você consegue viajar mais, você consegue um plano de saúde melhor. Olha quantos benefícios que o dinheiro proporciona na nossa vida. E a pessoa que fala mal do dinheiro, quando eu escuto alguém falando mal do dinheiro, que dinheiro não é importante, essa pessoa ela tem problema com dinheiro. Porque ela demoniza o dinheiro. Se a pessoa ela demoniza, o dinheiro está longe dela. O dinheiro não faz parte da vida dela. Porque é aquilo, se você fala mal de um amigo, ele vai ficar longe de você. Ele não vai ficar perto. E é isso. E a minha referência, aí eu tive duas referências. Meu pai e a minha mãe. E a Aline ficou no meio, olhando aqui, ó, pro papai e mamãe.
que aconteceu? E papai, ele era o quê? Meu pai, ele jogava, né, jogo. E fumava, os dois. Olha a referência. Aí no mundo da Aline, ela achava isso normal. Então, ora eu falava bem do dinheiro, ora eu falava mal do dinheiro. Por quê? Porque tinha as referências do meu pai, da minha mãe e do meu pai. Aí o que eu fiz? Quando eu fui conhecer a minha mente, meus valores, eu falei: mãe, muito obrigada por tudo que a senhora me ensinou. Muito obrigada, eu sou muito grata. Sou muito grata por tudo que a senhora me ensinou. Só que agora eu vou seguir o meu caminho. Agora eu vou descobrir quais são os meus valores? O que o dinheiro representa para mim? Agradeço muito tudo que eu aprendi com a senhora. Com meu pai foi o mesmo processo. Pai, muito obrigada por tudo que o senhor fez pela minha vida. Por tudo que o senhor falou. Eu agradeço. Agora eu vou seguir aquilo que eu quero. Agora eu vou criar as minhas próprias regras, os meus próprios valores sobre dinheiro, sobre sucesso, sobre felicidade, sobre casamento, sobre tudo, gente. O método que eu desenvolvi é você criar as suas próprias regras, as suas crenças. Porque se você está fazendo e não está tendo resultado, quais são as crenças que você está operando? Talvez você esteja operando com a crença do seu pai, da sua mãe, ou de uma pessoa, de um tutor, de uma pessoa que criou você. Ou de um ambiente que você cresceu ali por muitos anos. De repente está na hora de atualizar. Sabe o computador ou o celular, quando fala assim, está na hora de fazer a atualização das informações, aí você aperta o botão e atualiza? A gente precisa fazer isso com os nossos valores, com as nossas crenças, com os nossos pensamentos. Porque existe o jeito certo de pensar e o jeito errado. Existe o jeito certo de operar, né? Operar as suas emoções, operar as suas crenças, os seus valores. O que é certo para mim pode não ser certo para você. E tá tudo bem, gente. Cada pessoa é única. Não tem aqui o polegar, a nossa identidade? A nossa digital, ela é única. Então, os nossos valores, eles são únicos. Ontem eu estava conversando com o meu sócio e o meu valor, eu sou assim, eu sou movida no 380, gente. Eu pensei, vou lá e executo. Por quê? Porque o meu valor do perfeccionismo, ele é zero. Eu não sou uma pessoa perfeccionista. Eu não sou. Eu admiro quem são. Eu admiro as pessoas que são perfeccionistas. Meu marido, por exemplo, ele é perfeccionista. Eu não sou perfeccionista. Inclusive, às vezes eu vou fazer um negócio, aí ele olha e ele não aprova. E tá tudo bem. Por quê? Porque o valor dele, ele cresceu num ambiente assim. Eu não cresci num ambiente onde você tinha que fazer aquilo perfeito. Eu não cresci. Então, o meu valor perfeccionismo, ele é zero. E ele me ajuda em muitas coisas, gente. Em muitas coisas. Inclusive, eu ganhei muito dinheiro e ganho dinheiro justamente porque eu não tenho esse lado assim perfeccionista. Porque eu penso na ideia, eu vou lá e executo. Aí, no percurso, eu vou melhorando. Eu vou fazendo os ajustes. E aí, conversando ontem com o meu sócio, aí eu falei pra ele, vamos executar isso aqui. Ele, calma, Aline. Eu falei assim, aí ele, Aline, eu te entendo. Eu sei que você é 380, você é ágil, você pensa e executa. Eu sou assim, porque eu sou movida pelo desafio. O desafio, ele me move. Gente, sem brincadeira. Isso pra mim aqui, quando eu vi um cara fazendo com uma banana. Ele conversando com uma banana. Eu dei tanta risada, eu achei tão divertido aquilo, que eu falei, que legal. O que eu posso, aquilo que eu vi, o que eu posso trazer para o meu negócio, para ser leve? Aí eu tive a ideia de trazer esses personagens. E eu tô desenvolvendo essa habilidade, gente. E assim, eu sou atriz para interpretar? Não, mas eu tô aprendendo. E tá tudo bem se eu errar, e tá tudo bem se não ficar perfeito. Porque assim, lembra, eu estou confortável comigo. Eu não preciso da aprovação de ninguém, eu só preciso da minha aprovação.
na minha aprovação. Se eu gostei, se eu achei legal, eu vou fazer. E assim, tá perfeito? Não tá perfeito, mas eu vou fazer. Entende? Então assim, o perfeccionismo, para mim, ele não é um valor importante. Se fosse um valor importante, eu ia colocar, adicionar nos meus valores. Só que não é importante para mim esse valor. Para mim, resultado é mais importante. Resultado é um valor muito importante para mim. Por que muito importante resultado? Porque assim, ó, ontem eu fiz, eu acho que até tirei uma foto e eu postei. Foi ontem ou antes de ontem? Foi ontem. Ontem eu fiz um bolo de cenoura, cetogênico. Sem farinha branca, cetogênico, gente. O bolo, ele não cresceu. Porque, assim, quando a gente faz o bolo de cenoura com farinha branca, ele cresce, né? Ele ficou pequenininho. Eu fiz a primeira vez. Ah, eu vou jogar fora que não cresceu? Não, gente. Eu fiz a primeira vez. Agora eu sei, de repente eu coloquei pouco o quê? Fermento. Eu vou colocar mais fermento. De repente eu vou deixar ele mais macio, mais molinho a massa, porque ele estava mais seco. Entende? Então eu vou melhorando no percurso. E é isso, o meu convite é isso. Pare de negar quem você é. Assuma quem você é. Assuma. Várias vezes eu me neguei, gente. Várias vezes eu neguei. Eu não gostava da minha voz. Eu não gostava do que eu via nas câmeras, nos vídeos. Eu me negava. E aí eu parei de fazer isso comigo. Porque isso estava fazendo mal só para mim. E aí eu comecei a me aceitar, a me acolher. Entendeu? Deixa eu ver aqui os comentários, gente. Daqui a pouco a gente vai finalizar, porque já tá dando quase 1 hora aqui de live, gente. A Andréia colocou, ter excelente é realizar o melhor. Agora, ser perfeccionista sempre irá faltar para realizar algo. É péssimo. Então, eu acho que tudo tem assim, gente. Eu acho que o excesso, ele faz mal, né? Excesso de água mata. Tudo que for em excesso, eu acho que tem que ter um equilíbrio, né? Eu confesso para vocês que eu gostaria de ser assim uma pessoa mais perfeccionista. Só que eu vou falar uma coisa, gente. Tendo isso ou não tendo isso, não vai mudar aquilo que eu priorizo, que é o resultado. Eu sou uma pessoa que foca muito em resultado. Resultado assim para minha vida. Por exemplo, eu quero emagrecer, então eu estou em busca do resultado. O que eu preciso fazer? E aí eu vou melhorando no percurso. Entende? Só que assim, isso são os meus valores. Aí você precisa o quê? Ver quais são os seus valores, né? O que é importante para você. E dentro do curso VPA, tem um módulo que fala sobre valores, né? Os nossos valores é como se fosse uma escada, né? Então a gente tem o primeiro, segundo, terceiro, e a gente consegue mudar esses valores. A gente consegue alterar. Tá, gente? Gostaram da live? Gostaria aqui de saber, o Jacques colocou, também já me neguei muito. Porque infelizmente, desde criança a gente é criticado. Quando a gente é bebezinho, tudo que o bebê faz é lindo. Aí a criança cresce um pouquinho, não faz isso, é feio. Não, é feio, não pode. A criança cresce com isso na cabeça. E aí o que acontece? Aí ela começa a crescer e se esconder. E se negar de quem ela é. A criança, quando é pequena, ela pode peidar, ela pode arrotar, ela pode fazer tudo que ela fizer e ela vai ficar, ai, que lindinha. Agora, quando o adulto faz, nossa, que feio. Eu, por exemplo, eu gosto de falar palavrão. Eu gosto. A família do meu marido, não. O meu marido, ele não gosta. Então, quando eu falo assim, ele não gosta muito. Aí, o que eu faço? Aí, eu me nego. Aí, não posso falar. Às vezes, eu quero soltar um foda-se. Aí, não posso. Então, eu parei de me negar. Então, eu assumi. Quem é a Aline? A Aline é essa louca, é essa pessoa que busca resultado, é essa pessoa que gosta de desafio. Eu comecei a me aceitar como eu sou. E eu comecei a descobrir, porque assim, gente, a sua primeira versão não foi você que criou. A sua primeira versão criaram para você. Não faça isso, não pode, é feio, é bonito, é gordo, é magro. A primeira versão criaram para você. Agora você precisa criar a sua segunda versão. Quem você quer ser?
né? O que que você aprecia, o que você gosta, e aí você vai desenvolvendo, é como cebola, você vai tirando as cascas, né? Vai sobrar o núcleo, que é você, quem é você. E quem gostar de você, vai estar com você. Você sendo louca, você sendo rápida, enfim. As pessoas gostam de pessoas autênticas e verdadeiras. É isso, gente. E eu estou aqui mostrando quem eu sou, com as minhas vulnerabilidades, com as minhas fraquezas, o que eu superei, o que eu estou desenvolvendo. Eu não sou perfeita, gente. Eu estou em construção. A cada dia é um bloquinho que eu vou me construindo, eu vou descobrindo o que eu gosto, eu vou me desenvolvendo, eu vou buscando referências, eu vou aprendendo coisas que eu ainda não sei. E aí a gente vai se formando, entende? Gente, obrigada pelo feedback. Simone aqui, perfeccionismo não. A Vera, gostei muito e faz muito sentido tudo que você falou. Realmente precisamos muito do autoconhecimento. É isso aí, gente. É isso. Bom, amanhã eu vou trazer mais coisas para vocês e se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar no direct, pode me mandar uma mensagem no direct. Se você gostaria que eu falasse sobre qualquer tema, qualquer assunto, tá? Pode me mandar uma mensagem no direct que eu vou trazer aqui para as lives, tá bom, gente? Eu tô aqui compartilhando um pouquinho só com vocês, tá? Eu não quero mudar a vida de todo mundo, dá muito trabalho, gente. Eu só quero trazer aqui apenas faíscas de luzes, tá? Assim como a Ju, a minha amiga lá atrás, me trouxe o caminho, né? Me mostrou o caminho, eu quero trazer aqui uma faísca de luz para vocês, para que vocês possam se tornar profissionais, pessoas melhores, pais melhores, marido melhores. É que nem eu tô casada há 10 anos. E sabe por que nós estamos casados? Porque eu faço o meu marido rir. Porque se eu fosse chata, ele não estaria comigo. E ele também. Eu até falo pra ele e pra minha sogra. Olha, se o seu filho ficar chato, eu devolvo pra você. Porque a vida precisa ser leve, gente. Né? A vida precisa ser leve. E a gente precisa ser nós mesmos, né? E parar de negar quem a gente realmente é. Porque aí quando a gente para de negar quem a gente é, a gente passa a ser quem realmente nós queremos ser, né? E assim, com os nossos trejeitos, com os nossos jargões, com os nossos vícios, tá? Vícios linguísticos, não é vício químico, não, né, gente? São vícios. De repente você tem o vício de falar, oi, gente, alegria, 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 enfim. É seu, é particular seu. E é isso, gente. Adorei estar aqui nesse momento almoçando com todos vocês. Muito obrigado de coração. E fica aí, né, o insight, né, essas faíscas de luzes para vocês. Coloque em prática aquilo que fez sentido, aquilo que não fez sentido, deixa no banco de reserva, ou descarta, ou usa em outro momento na vida de vocês, tá bom? E nos vemos amanhã, 1, 2, 3, 4 na live, 12h34. Beijo no coração de vocês, gente. Essa live vai ficar salva. Compartilhe com as pessoas, tá bom, gente? Vamos levar o autoconhecimento para as pessoas, porque quando as pessoas aprendem a influenciar a mente delas, elas passam a ser livres, tá? Elas passam a seguir, né, a criar as próprias regras. E é isso, gente. Beijo no coração. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.